Paz do Senhor, olha eu aqui trazendo mais um vídeo, mais um conteúdo, mais conhecimento para mim e para você. Hoje eu vou falar sobre tatuagem. Qual o perigo em se fazer tatuagem? E aí? Eu posso, eu devo? Vamos entender? Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative todos as notificações clicando no sininho e dê o seu joinha. Vamos lá para o vídeo. Posso fazer tatuagem? Qual o perigo em se fazer uma tatuagem? O primeiro texto que eu vou ler é o texto que muitas pessoas, quando querem explicar sobre a tatuagem, eles leem esse texto. Só que eu não vou me basear somente nesse texto, ok? Então vamos lá. Eu quero que você assista até o final desse vídeo, porque você vai entender exatamente o perigo de se fazer uma tatuagem. Então, Levítico, capítulo 19, versículo 28, nos diz assim: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse capítulo 19 de Levítico, claro que eu só li o versículo 28, mas você vai observar várias ordenanças da parte do Senhor em relação ao comportamento do homem, ok? Mas aí a gente tem que entender por que essa proibição da parte do Senhor em se marcar o corpo. Então eu vou trazer para nós, nesse momento, nós vamos observar um pouco acerca da tatuagem em diversas culturas, tá? Vamos entender, porque em várias culturas do mundo, nós vamos ver tatuagens por toda parte. E uma coisa que chama atenção é que dentro de cada cultura, as tatuagens elas estão sempre relacionadas com o mundo oculto, com as forças espirituais. Quer ver uma coisa? É claro que eu pesquisei, fui buscar informações. Caçadores sul-americanos usavam tatuagens. Mas, e aí, Marlene? O que isso tem a ver? Eles capturavam pessoas, matavam essas pessoas, cortavam a cabeça. Olha só. Em algumas vezes eles comiam o corpo, não era sempre. E depois que eles executavam e realizavam toda essa tragédia, eles faziam tatuagens em seus próprios corpos como um sinal de vitória. Então, eles associavam aquela tatuagem com aquele ritual macabro. Outro povo, entre os índios norte-americanos, se eles quisessem fazer uma aliança com alguém, era necessário fazer um corte nas mãos e juntar as feridas das duas pessoas que estavam fazendo aliança para misturar o sangue, e aí sim eles se tornariam irmãos de sangue. Eu estou levando vocês para onde realmente eu quero. Os nativos americanos também tatuavam intensamente os seus corpos. Suas crenças exigiam tatuagens para afastar os maus espíritos. Lá em Bornéu, aquela ilha linda da Ásia, ainda até hoje utiliza-se essa prática de matar uma pessoa, cortar a cabeça e pendurar a cabeça, ok? E aí também utiliza-se a prática de tatuagem. No Havaí, existe ainda a prática de tatuagem para os deuses.
Os chineses usam tatuagens para expulsar maus espíritos. No Alasca, os esquimós eram tatuados para poder agradar aos deuses, para que eles sobrevivessem ao frio, sobrevivessem durante as temporadas gélicas. Olha só que terrível. Na Índia, a maior parte dos tatuadores, olha isso, na Índia, a maior parte dos tatuadores é composta de xamã. Quem é o xamã? É um sacerdote da religião do xamanismo, que eles são, né, os responsáveis pelo contato direto com o mundo dos espíritos. Então, a maior parte dos tatuadores são xamã, magos e feiticeiros. Já na África, não se usa necessariamente tatuagem devido à cor da pele deles. Mas aí o que eles fazem? Fazem várias perfurações nos lábios, nas orelhas e em outras partes do corpo. E a intenção sempre é para invocar proteção aos seus deuses. Já no mundo ocidental, os marinheiros tinham tatuagens, criminosos também. Os nazistas, olha isso, eles tatuavam os judeus como forma de ofensa, vergonha. Quando a gente começa a observar todas essas culturas, a gente tem que entender o que está por trás dessas tatuagens. Você observa que eu citei aqui variadas culturas e sempre tem um vínculo, sempre tem uma aliança, uma parceria com o mundo espiritual do mal. Inclusive até os índios, às vezes, os índios acontecia deles serem tatuados com imagem de animais, escuta isso, para mais tarde, quando eles precisassem, eles chamavam o espírito desses animais, tá? E convidavam esses espíritos para que entrassem no corpo deles, para que eles fossem possuídos. E aí esses mesmos espíritos, eles invocavam para que eles recebessem habilidades que o animal possuía, ou seja, a imagem daquele animal que estava no corpo tatuado, eles invocavam o espírito e eles queriam as mesmas habilidades que aquele animal possuía. Olha isso. Então, o que a gente observa que a tatuagem ela está diretamente ligada ao reino dos espíritos, não tem como negar isso. Está ligada à cultura escrava, está ligada ao ocultismo. Mas aí, voltando àquela pergunta que eu fiz lá no início, qual o perigo de se fazer uma tatuagem? Aí eu coloco uma outra pergunta. O que acontece durante o processo de uma tatuagem? Vamos lá? Eu também pesquisei. Primeira coisa, é preciso usar uma agulha ou uma ferramenta de corte. Pode ser uma espécie de cinzel, que você está vendo aí na imagem, ou uma agulha que se move muito rápido e que penetra na carne da pessoa, provocando sangramento. Nessa hora, o pacto está sendo formalizado. É isso que a pessoa tem que entender. Está sendo formalizado um pacto com o tatuador. Por quê? Porque abre-se um portal. A gente precisa entender isso. O tatuador, ele que abre esse portal, é ele que dá perdão. É ele que dá a introdução a esse derramamento do sangue. E aí, a partir do momento que abre-se um portal, inicia-se o quê? Uma aliança, em primeira instância, com o tatuador. E outra coisa também, a respeito da própria imagem que está sendo feita, porque precisa conhecer a história daquela imagem. Porque a partir do momento que tatua aquela imagem,
está trazendo todo o contexto histórico da imagem para o vínculo espiritual, para a parte espiritual. E aí nasce um vínculo espiritual com a pessoa que está sendo tatuada. Se você fizer várias tatuagens com diferentes tatuadores, eu fiz com fulano, depois fiz com outro fulano, depois fiz com outro fulano. O que acontece no mundo espiritual? Acontece que são vários portais abertos e vários pactos e várias alianças com diferentes tatuadores. Então, cada tatuador, as alianças, elas vão sendo feitas e vão sendo fixadas através de quê? Da imagem. Então, os diferentes tatuadores, eles serão os portais, as alianças, ok? E também com as respectivas imagens. Aí talvez você diga assim, mas eu só vou fazer uma borboletinha, eu só vou fazer uma florzinha. Não importa. Não tem nenhuma história ruim por trás dessa imagem, mas a aliança ela já foi feita por causa do derramamento de sangue. Toda a Bíblia Sagrada, toda, do início ao fim, você vai observar que o derramamento de sangue tem associação com a aliança. E pior ainda mais quando se coloca dentro dessa aliança uma imagem. Então envolve a pessoa. A aliança ela já é feita. Ela já é feita. Inclusive eu peguei um testemunho de um homem que depois ele conheceu a verdade. Ele conta que cada tatuagem que ele fazia, porque a tatuagem é uma coisa que vicia. A pessoa faz no cantinho, depois faz no outro cantinho, vai espalhando, quando vê está em todo o corpo. Quem faz tatuagem, ela pode confirmar o que eu estou falando. Existe uma distorção de imagem. O que é uma distorção de imagem? É algo insaciável. É quando a pessoa olha e ela não está satisfeita apenas com aquela tatuagem, traz outra. Quando vê o corpo está todo tatuado. E esse senhor, este homem que deu esse testemunho, ele falou que cada vez que ele fazia uma tatuagem, ele se aprofundava mais ainda nas drogas. E ele só foi perceber isso depois que ele foi orientado por um homem de Deus que abriu os olhos dele, mostrou a realidade. E aí ele começou a lembrar que realmente acontecia. Quando ele fazia uma nova tatuagem, ele dava mais um passo para a profundidade das drogas quando ele fazia outra tatuagem, porque ele já era uma pessoa que começou a se drogar. Então, aí você pergunta assim, mas e agora? Eu já fiz a tatuagem, o que fazer? No caso dele, ele recebeu toda a orientação, foi acompanhado, ele desfez esse elo, esse pacto no mundo espiritual, porque precisa quebrar todo o vínculo, desfazer, anular no mundo espiritual todo o pacto feito com o tatuador, através do derramamento daquele sangue, através da história da imagem. Tudo isso tem que ser quebrado no mundo espiritual, tá? Porque talvez você diga, mas eu já fiz, e agora? O que eu faço? Né? Eu quero receber, já você vai usar essa tatuagem como testemunho para a sua vida. Você vai quebrar esse pacto, vai procurar uma pessoa que te ajude a desfazer, a anular, quebrar todo o vínculo com a alma do tatuador, com o espírito do tatuador, com o mundo espiritual daquela imagem. Por quê? Porque se faz necessário. Por isso que uma tatuagem, ela atua exatamente nesse ponto que muitas vezes a pessoa está achando que está tatuando só a carne, mas está praticando uma aliança, um pacto, é um derramamento de sangue. Eu quero ler na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8, que diz assim, a partir do versículo 9: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha só, aí você é um crente e quer tatuar, aquele que tem uma fé, né, novo convertido, vê, ele se enfraquece.
E o Paulo diz assim: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, se a pessoa vê que você está fazendo tatuagem, está todo tatuado, a pessoa vai querer fazer, né? Mas Paulo está dizendo que nós não podemos dar um mau testemunho através de algo que o próprio Senhor já nos orienta a não fazermos. E ele diz assim: e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Aqui Paulo está usando o exemplo da comida. E eu estou usando aqui o exemplo da tatuagem. Ou seja, não escandalize o irmão. Se você sabe que não pode fazer, se você sabe que não deve fazer, vamos ver aqui o que diz aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Paulo vai repreender uma fala que estava acontecendo lá em Coríntios. Ele diz assim, eu vou ler em duas traduções aqui. Eu vou ler aqui nessa tradução porque Paulo fala assim: podem dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo é bom para a minha formação. Lá na igreja de Coríntios, os crentes coríntios estavam dizendo, tudo me é permitido. E Paulo vem dizendo, mas nem tudo convém. Você não está amarrado, preso na cadeira. Você vai até o tatuador, você vai fazer, mas não convém. Não é bom para a sua vida espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Você vai lá, mas depois você assume as consequências. No mundo espiritual, você assume as consequências. E Paulo ele também fala aos 1 Coríntios 10, no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí você diz, eu vou só tatuar o nome Jesus, vou só tatuar, Jesus é o Senhor. Não faça isso. Por quê? Porque você está derramando sangue, você está fazendo um pacto com o tatuador. É ele que está cortando a sua pele, é ele que está rasgando a sua pele e está tendo derramamento de sangue. E Deus está rejeitando, ainda que seja uma frase linda. Então, amados, muito cuidado, porque aquilo que talvez você sinta prazer, você não tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual com a tua vida. Ok? Que você possa guardar tudo que foi falado, escuta o vídeo novamente, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, todas as notificações e dê também o seu joinha. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!